A Cobell confirmou que a Gemma vai morrer, como assim o James Egan tem relação com as suas funcionárias? Pra onde vão mandar a Sra. One? A Helena vai atrás do Irving? Nesse vídeo vamos comentar 10 detalhes no 9º episódio de Ruptura. Então, vamos nessa! Você se lembra da última coisa que você me disse? Ela tá viva. Fala pessoal, eu sou o Pedro e, pois é, tá acabando. Aqui, embora os 2 últimos episódios, episódios 7 e 8, né, tenham sido muito bons e essenciais pra trama, eu tava com saudade do Miltic, da Sra. One, especialmente da Helliar, e foi legal ver eles de volta. Mas, novamente, tivemos um episódio cheio de respostas, mas também com ainda mais perguntas. Eu quero começar falando sobre o arco Helena e Helliar. Primeiro, vimos Helena nadando. Eu sei que isso vai ser aleatório, mas pô, eu me senti representado porque toda sexta-feira, antes de vir aqui gravar os vídeos de Ruptura, eu vou lá, nado um pouco e depois vou gravar, sabe? E dá pra ver que a natação pra ela é como se fosse uma terapia. Então se você não nada, cara, se você não sabe nadar, vale a pena fazer mais aulas, aprender, porque, nossa, é bom demais. Mas o ponto dessa cena é, como até vimos depois do plano aberto, a casa dela é enorme, ou melhor dizendo, a casa do pai dela é enorme, já que Helena ainda mora com seu pai e eles moram ali perto da Lumina, já que tem a caixa d'água da Lumina. A casa é tão grande que a sala de jantar tem espaço de sobra e tem espaço para ter uma piscina de natação. Gente rica é outro nível, né? Mas reparem, a casa pode ser grande e espaçosa, mas é rodeada de vidros. Vidros sem cortina. Ou seja, eles têm zero privacidade, o que torna tudo ainda pior. Ela toma café da manhã com seu pai, mas dessa vez ele não come nada e fica vendo ela comer o seu ovo, o que foi muito sinistro, vale a pena dizer. Ainda mais porque, se vocês repararem, ela corta o ovo em exatas 6 partes, incluindo uma ali que até tem um... Oh, peraí. Você achou que veria um pedido de like? Calma, vai vir quando você menos esperar. Mas se você quiser antecipar e deixar um like, eu vou agradecer. Mas uma curiosidade é que toda vez que eu tava vendo esse episódio em inglês, com legenda em inglês, lá no screen da Apple, eles colocaram Helly toda vez que a Helena falava aqui nesse começo de episódio. E se conectando com o final do episódio, quando o Jaime Egan vai no escritório, ele chama a Helly de My Helly. Então, provavelmente, Helly é o apelido carinhoso que o Jaime Egan chamava a sua filha, ou chama a sua filha, chamava quando criança, enfim, mas o apelido carinhoso que a Helena usou pra se infiltrar no andar de Ruptura. Mas outra coisa que me chamou a atenção é que mesmo ela morando com seu pai, tomando café com seu pai e tendo basicamente uma vida metódica, ela odeia isso. É só você ver o olhar de desgosto dela quando o pai se levanta e ela finalmente pode se expressar da maneira que ela quiser. Dá pra ver que isso não saiu da cabeça dela e que ela não vê a hora de meter o pé dali. Eu não acho que vai ser agora, mas assim, a Helena tá no limite. Como ela até desabafa pro Mark no 4º episódio, ela não gosta da vida que tem, não gosta de quem ela é lá fora, não gosta do que ela faz. Então acredito que um possível arco para a próxima temporada seja ela, até quem sabe, deixando o seu pai, ou pedindo demissão e abrindo mão de tudo, ou algo parecido, porque assim, ela claramente não é feliz e não gosta do que tá fazendo. E se conectando a isso, uma coisa que me deixou muito pensativo é que, reparem, no começo do episódio, vimos ali a Helena nadando, e ainda no começo do episódio, vimos a Sra. One quebrando um brinquedo do Kier nadador. Ok, essa cena tem uma relevância no arco da Sra. One, eu vou comentar daqui a pouco. Mas mostrar a Helena nadando e depois o Kier nadador sendo destruído, justamente Kier nadador, será que tem alguma conexão entre essas duas cenas? Será que talvez essa cena foi um foreshadow de que no futuro algum mal vai acontecer com James Egan? Pra Helena, né, suceder ele e ela até conseguir ter uma vida mais tranquila, mais livre. Outra coisa importante nessa mesma cena, pra vocês verem como ela é simples, mas tem várias coisas, é a primeira conversa entre Helena e o seu pai. O James Egan fala que seria um dia importante, já que aquele seria o dia que o Mark finalizaria o Cold Harbor se ele fosse trabalhar. Mas aí a Helena fala, estamos lidando com o Sr. Bailiff. O Sr. Bailiff é o Irving B, sendo B de Bailiff. Isso tudo faz uma conexão com o arco que vimos do Burt com o Irving. Seguinte, tá claro que o Burt trabalha pra Lumina. No 6º episódio, ele ter chamado o Irving pra sua casa e ao mesmo tempo o Drummond invadir a casa do Irving, pô, não foi aleatório, foi tudo ali, ó, premeditado, organizado. E aqui vimos que ele invadiu a casa do Irving e ainda invadiu a mala pessoal do Irving.
antes de tudo, eu preciso falar. Eu sei que o Irving tá caidinho no Burt, parará. Mas, pô, ele não falou em nenhum momento o que você tá fazendo aqui? Como é que tu sabe disso? Não, ele só aceitou que o Burt sabe e pronto, sabe? Ele em nenhum momento falou, tipo, que é essa, sabe? Eu achei isso muito estranho. Assim, o Irving claramente caiu no papinho, mas ele foi inocente demais. Não curti muito essa parte não, sendo sincero. Mas o Burt, se aproveitando da inocência do Irving, ele conseguiu o que ele queria. Ele fez o Irving achar que estava errado sobre a Lumino, errado em suas suposições e errado em querer investigar a Lumino. E outra evidência que o Burt tá com a Lumino é que como ele saberia aonde procurar e onde estava a chave da mala do Irving. Pois é, o Drummond contou e deu a chave pra ele. E detalhe, o Irving pegou o trem e meteu o pé, sabe-se lá pra onde. Mas a série não revelou com quem ele estava conversando no telefone. Então, assim, eu acho que é nessa altura do campeonato que esse mistério vai ficar pra terceira temporada. Como eu antecipei, além do Irving ter caído no papinho do Burt, que fez o Irving achar que estava errado em tudo, ele ainda, né, seguiu o Burt lá pro trem. No caminho, eu realmente acho que ele foi sincero. Né, ele não matou ninguém, mas ele levava pessoas de um lugar pra outro e o que acontece depois, ele não sabe. Assim, eu sou pessimista com o Burt, ele claramente tá do lado antagônico, ou seja, da Lumino, mas eu acho que nesse caso ele falou a verdade. O trabalho dele era ser Uber, sabe? Ele foi sincero. Mas também tem coisa aí, já que ele mencionou no 6º episódio que ele, no caso o seu externo, não é uma boa pessoa e vai pro inferno, sabe? Ok, ele confirma aqui que foi papinho, ladainha, mas também, não sei, tô desconfiado. Tipo, ele tá com a Lumino, mas ao mesmo tempo ele quis ajudar o Irving, sabe? Olha, tu quer saber a verdade? Beleza, eu te ajudo a te levar no caminho pra você começar a descobrir a verdade. Mas saiba que é um caminho sem volta. E nesse meio tempo, ele ajudou os dois. Tipo, a Lumino pode ter falado, olha, dá um jeito de se livrar do Irving. Bom, ele fez isso, ele se livrou do Irving e, né, mandou o Irving pra longe de Kier. Mas, ao mesmo tempo, ele foi honesto com o Irving. Você quer saber as verdades? Olha, eu vou te colocar no caminho certo. Mas o que me deixou triste foi o Irving, coitado. Ele nunca teve uma relação com ninguém, nunca teve uma relação recíproca, um amor retribuído. E, né, o Burt não podia fazer nada porque ele iria trair o Field. Os dois não podem ficar juntos, então, pô... Coitada do Irving, cara. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse diálogo ali do Burt com o Irving foi: olha, eu não sei quando você vai sair de lá, mas você nunca mais vai poder voltar para Kier. Kier, que é a cidade, né, onde a série se passa. Pra onde o Irving vai e o que ele vai encontrar lá, aí a gente nem sabe. Nem vou tentar criar teoria para não passar vergonha, mas pelo tom da fala e pelo que ele falou, me parece algo sério. E aí que entra a fala da Helena com seu pai. Estamos lidando com o Sr. Bailiff. Eu vejo duas possibilidades. Olha, se o Burt realmente fez isso com boas intenções pra realmente querer ajudar o Irving a descobrir a verdade, até pela reação dele dá pra gente interpretar assim. Mas ele tá ferrado, porque mandaram ele se livrar do Irving e ele, na verdade, colocou o Irving na linha pra descobrir todos os problemas. Então, dessa possibilidade, o Burt ajudou o Irving, mas, consequentemente, ele tá ferrado quando a Lumino descobrir. E tudo aquilo é controlado pela Lumino. Então, com certeza, a Lumino vai descobrir. A outra possibilidade é que ele realmente é um vilão, é um cuzão, é um FDP e mandou o Irving, bum, direto pra Arapuca. Ele vai chegar lá com seu cachorrinho, com a sua cachorrinha, melhor dizendo, né? Achando que, nossa, agora virarei o Sherlock Holmes. Mas aí chegando, vai encontrar o Miltic com uma melancia e tu tá ferrado. Qual possibilidade vocês acham mais provável? O Irving se ferrar porque o Burt colocou ele na Arapuca ou o Burt se ferrar porque ele ajudou o Irving? Me conta aqui nos comentários. Falando em amor não correspondido, se de um lado tivemos o Irving ficando na friend zone ao vivo, e cara, esse é um evento canônico de todo homem, não importa a idade, vai acontecer pelo menos uma vez, e é uma merda. Vimos também o Dylan Dee pedindo demissão porque teve a sua primeira decepção amorosa. Eu gostei que a Gretchen, ela foi honesta, ela contou a verdade para o Dylan. A série até trouxe essa pauta que eu achei muito interessante. O que ela fez foi traição ou não? Porque, tecnicamente falando, é a mesma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, também não é. Só que a justificativa dela faz total sentido dentro do contexto. O Dylan Dee é atencioso, carinhoso, amoroso, sempre tá ali interessado, enquanto o Dylan não. Ele não é mais o mesmo, e o pior, quando ela tenta conversar, o Dylan foi um idiota. Mas uma coisa que eu notei é que tanto o Dylan Dee quanto o Dylan, eles são bem parecidos na maneira de se expressar quando estão pé da vida, sabe? E o Dylan também, ele fala
umas 50 vezes nessa discussão com a Gretchen, falando, tipo assim, várias vezes na mesma frase, sabe? Eles também são parecidos em serem babacas de forma desnecessária. O Dylan com a Gretchen e o Dylan D com a Hailey. O pé na bunda que o Dylan D sofreu fez ele refletir sobre várias coisas. E, novamente, eu achei o questionamento que a série trouxe que são muito válidos, cara. Os internos não têm vidas. Eles vivem apenas para trabalhar, para refinar dados, para estarem presos ali, sem poder ter novas experiências. Mas é aquela, o Dylan D até pediu demissão, mas ele só vai conseguir se demitir e se apagar da existência se o Dylan aceitar. Já que, como vimos com a Hailey na primeira temporada, a Hailey tentou pedir demissão, tentou sair dali, mas a Helena não deixou. No contrato tá ali, olha, ele pede demissão e marca todos os motivos, incluindo aborrecimento e vergonha. Mas como está escrito ali embaixo, vai ter a resposta do externo, que vai decidir se aceita ou não a demissão. O que ele já aceitou foi que você vai deixar um like aqui nesse vídeo, pô, dá essa força. E claro, se você é novo no Good Nerd, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder a análise sobre o final da temporada, que, cara, o episódio vai ter 1h17, a informação foi confirmada pelo Ben Stiller no Twitter. Então, assim, sem 40 minutos, esse vídeo já tá grande, imagina só com um mini filme semana que vem. Então, se eu fosse você, eu já se inscrevia aqui no canal. Mas aqui, se a demissão realmente depende do externo do Dylan, eu não acho que ele vai aceitar a demissão, tá? Pelo tom da cena e pelo que a série nos apresentou do seu externo, eu não duvido nada ele manter o Dylan D ali trabalhando só pra fazer ele pagar. Olha, você beijou a minha esposa, toma, vai sofrer, você não quer fazer isso, agora vai sofrer, sabe? Fora que também, se ele for demitido, ele tá ferrado. Já que, como vimos no segundo episódio dessa segunda temporada, toda vez que ele tentou pedir um novo emprego, ele não conseguiu, porque ele, né, passou pela ruptura. E pô, se o Dylan for forçado a ficar ali, ele, claro, vai acabar desenvolvendo um ódio pela Lumon, que não aceitou ele se demitir, né, deixou ele dependente do externo, e pode até, quem sabe, se virar contra a Lumon. Aí nessa, ele pode se unir a Helliar e ao Mark. O Mark que vai voltar no próximo episódio pro escritório, pra quem sabe investigar e descobrir a verdade sobre o que tá rolando com a Gemma. Eu já falo mais sobre tudo isso, aguenta aí. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa mesma cena do Dylan pedindo demissão? A postura da Sra. One. No quinto episódio, ela fala pro Milt que parar de tratar os internos como pessoas. Mas aqui, ela pede desculpas pro Dylan D, mesmo ela não fazendo nada de errado, o que já mostra um amadurecimento da personagem, ainda mais após o que o Milkshake fez ela passar. Voltando naquela cena, descobrimos que o nome da Sra. One é Eustace Wong, mas aqui nesse vídeo eu vou continuar chamando ela de Sra. One porque eu acostumei. Eu sei que é Senhorita One traduzindo literalmente do inglês, mas cara, eu já acostumei a falar Sra. One, então eu vou assim por diante. E outra coisa, se vocês verem outro canal chamando a Sra. One de Sra. One, podem falar, ué, tá copiando o Good Nerd porque ele fala errado também? Então, ó, fiquem ligados. Voltando pro foco, ela fala que deveria se formar no final do trimestre, mas o Milkshake antecipou, já que, né, seria o dia mais importante da Lumon se o Mark tivesse finalizado o Cold Harbor. Ele fala que ela vai para o Centro de Empatia Gunnel Egan, em Svilbard, para administrar reformas globais. Vamos lá, diferente da maioria dos lugares que a série cita ou mostra como Salt Neck, como Kir, Svilbard é uma cidade que realmente existe na vida real, mas que fica entre a Noruega e o Polo Norte. Pra que vão mandar a Sra. One pro fim do mundo, maluco? Que sacanagem. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, vendo as imagens de Svilbard no Google, a cidade é parecida com Salt Neck. Não é a mesma cidade, mas são cidades relativamente parecidas. Então será que lá ela pode trabalhar numa fábrica da Lumon, assim como a Cobel no passado, mas aí não com o mesmo foco ali no éter, mas com outra coisa? Pô, eu achei muito estranho e agora não gostei dessa possibilidade da Sra. One sair da história, cara. Eu realmente gosto dela. Aí eu fiquei refletindo essa semana que isso talvez não possa ter a ver com a Sarah Bock, que é a atriz da Sra. One. Pra quem não sabe, aqui rapidinho, ela tem atualmente 18 anos de idade e está na faculdade estudando teatro e psicologia. Eu até fiz um vídeo comentando sobre ela lá no Instagram do Good Nerd, vai lá dar uma olhada. Aí eu fiquei pensando, será que ela foi aprovada pra faculdade no meio das gravações, aí colocaram ela pra sair da trama principal, pra dar tempo pra atriz estudar, sabe?
Aí ela só vai voltar no final da terceira ou na quarta temporada, quando, tipo, a situação dela escolar tiver mais tranquila. Porque, mano, não faz o menor sentido tirar a Senhora One agora da história e mandar ela pro Polo Norte, sabe? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu só espero que na terceira temporada, se ela realmente for sair do núcleo principal, que coloque uma cena ou outra dela lá em Svilbard fazendo alguma coisa só pra, pô, matar a saudade. Porque a Senhora One, pra mim, foi a melhor adição aqui da segunda temporada, sendo bem sincero. E, cara, deu uma dó dela, né? Ela falando: I thought I was finished the quarter. Ela fala com a voz tão triste, sabe? Pô, deu pena. E deu ainda mais pena ao ver o quão a Lumon é rígida. Ela manda os seus funcionários fazerem estágio na empresa ainda quando criança e manda eles destruírem o material que eles gostam, como uma forma de desapegar daquele lugar, deixar de lado o seu lado infantil. Cara, que maldade. E, de novo, a cena confirmou que a Senhora One é uma criança normal. Não adianta mais fazer teorias que ela é clone, robô, isso, nada. Ela é uma criança normal que até agora morava com seus pais. O Miltic teve uma postura rígida com a Senhora One, não gostei, tá? Mas o Miltic é um funcionário e estava apenas seguindo ordens. Mas aí depois, quando o Drummond teve a mesma postura com ele, né, de again, o Miltic não abaixou a cabeça e sustentou. Porque, parando pra pensar, ele realmente não tem culpa. Ele trouxe a ideia das visitas como uma forma de melhorar a experiência dos funcionários. Ser mais empático com eles, sabe? Mas como ele ia saber que o Dylan Dee nas visitas iria se apaixonar pela esposa do seu externo, iria ter o coração partido e isso faria pedir demissão? Tipo, o quê? Gretchen. Agora, beleza, ele não abaixou a cabeça. Mas será que essa postura do Miltic não pode ter colocado o dele na reta? Porque assim, você falar desse jeito com o seu chefe... Fiquei pensando, se alguma coisa acontecer no próximo episódio e o projeto Cold Harbor não ser finalizado como eles esperam, será que o Miltic não pode ser demitido e, quem sabe, a Cobell recontratada? A Cobell pode ter dado a entender que ela é uma aliada. A curto prazo, ela até pode ser. Mas a Cobell, cara, não dá pra confiar. Então, se acontecer alguma coisa e o Miltic não for demitido e a Helena não ligar chamando a Cobell, eu duvido que ela não aceite. Então, assim... Fiquei pensando. Pra fechar o arco do Miltic, eu gostei muito de como eles filmaram a conversa dele com o Mark. Primeiro de tudo, o Mark nessa cena parece o Billy Bruto nesse meme, o enquadramento não ajudou, coitado. Mas quando o Mark fala sobre equilíbrio, que trabalho é só trabalho, o Miltic vira e olha para um quadro de um iceberg, para a ponta de um iceberg. O olhar dele de tipo, pô Mark, se tu soubesse a verdade, se você realmente soubesse, caraca, o que você sabe é apenas a ponta do iceberg. E depois ele até fala pro Mark, né, responde o Mark com a voz um pouco tipo, cara, tipo, de triste, sabe? Com a voz já meio fraca, sabe? O Miltic, ele tá ciente e sabe de tudo que tá rolando, tudo mesmo, sabe de tudo, inclusive do que estão fazendo com a Gemma e também, consequentemente, com o Mark. No fundo, eu não acho que o Miltic seja uma má pessoa. Ele é apenas um funcionário que segue ordens. Mas aí, quando o Mark teve essa conversa, cara, bateu um arrependimento. Como se ele se sentisse culpado por tudo que tá acontecendo e o pior, tudo que vai acontecer. A atuação do Tremel Tillman, que é o ator do Miltic, é sutil, mas é excelente. Esse cara é bom demais. Falando no Mark, esse episódio reforçou mais uma vez. Ele ainda não completou a reintegração. Tanto que, né, teve toda a side quest dele indo pra cabana e ativando seu interno. Porque agora ele não tem 100% das memórias do interno e externo ao mesmo tempo. Aí eu fiquei pensando, será que não vai ser possível o Mark ser os dois ao mesmo tempo, seu interno e externo, enquanto ele tiver o chip na cabeça? Porque enquanto ele tiver o chip, mesmo o chip encoberto, como vimos na cena da Regab, ainda assim vai ter a divisão entre interno e externo? Ou será que esse é um processo até mais gradual, que vai demorar semanas ou até meses? Mas, eventualmente, nem que demore um ano, ele vai conseguir ter as duas memórias ao mesmo tempo. Falando na Cobell, vamos agora focar nela e em tudo que ela disse aqui nesse episódio. Primeiro, ela reforça, assim que o Mark completar o Cold Harbor, a Gemma vai morrer. A gente ainda não sabe exatamente o que é e pra que é o Cold Harbor. Eu tenho as minhas teorias, vocês têm as de vocês. Tem 2 vídeos só sobre o episódio 7 no canal pra gente comentar sobre isso, mas é um fato. Acabou o Cold Harbor, ficou 100%, a Gemma vai morrer. Assim, ou o Cold Harbor vai ser uma coisa tão forte que vai matá-la no processo,
Ou, quando eles testarem com êxito com o projeto, vão meter uma bala na cabeça da Gemma. Eu acho que, assim, essa possibilidade é mais provável, porque a Luma não pode deixar a Gemma viva. Já que, né, se a Gemma continuar viva e sair dali, é só ela contar tudo que a Luman fez com ela e a Luman tá ferrada. Então, pra evitar isso, a Cobel agora vai se reunir com o Mark interno pra traçar os planos. Ela provavelmente vai explicar ao Mark tudo que tá rolando e direcionar ele pra chegar até a Gemma. Até, quem sabe, antes dele finalizar o projeto, já que depois, né, não tem muito o que fazer. Mas eu fiquei pensando, será que a Cobel, como a criadora da ruptura, pode ensinar ao Mark um jeito dele ativar o seu externo dentro do andar de ruptura? Porque ali, naquela cena, a Cobel vai ter diálogo com os dois, com o Mark interno e externo ao mesmo tempo. Então, o que eu pensei? Olha, ela vai dar as direções para o Mark interno conseguir chegar até o corredor de exportações. Mas será que depois, no elevador, ele vai fazer alguma coisa para conseguir fazer a transição e virar o externo, para o externo já conseguir botar o plano em prática e salvar a Gemma? E até fazendo uma conexão com o episódio 7, a gente viu, a Gemma tava ali, né, lá no subsolo da Luman. Mas quando ela entrou no elevador, ela automaticamente virou a senhora Casey, que é a sua interna que fica no andar de ruptura, a terapeuta. Então, será que da mesma forma também não acontece ao contrário? Tipo, se o Mark interno chegar naquele elevador, só de estar lá, bum, já vai ter o estalo, ele vai virar o Mark externo pra andar no subsolo da Luman? Cara, isso seria incrível, né? Vamos ver, vamos ver. Mas, de novo, a Cobel, ela pode ser aliada agora, mas ela é aliada até certo ponto. E eu não duvidaria ela virar casaca. Mas uma coisa muito importante que ela fala quando tá ali chegando na cabana é que ela mete um caô pra conseguir entrar, dizendo, ela é uma do James Egan. Ninguém precisa saber. Ou seja, ela confirma que o James Egan tinha ou tem relações sexuais com as suas funcionárias. Eu não vou aqui dizer que o James Egan abusava ou não de suas funcionárias, porque não dá pra saber só com base, né, nessa fala da Cobel. Mas sabemos que sim, o James Egan tinha relações sexuais com as suas funcionárias. E como ela fala no plural e pela naturalidade que a guarda deixa, né, elas passarem, isso já aconteceu várias e várias vezes. Isso, inclusive, até faz uma conexão com as primeiras cenas da primeira temporada, com uma cena que conta que uma mulher interna ficou grávida há menos de um mês que ela fez a ruptura. Ou seja, provavelmente aquela mulher teve relações com James Egan. E isso me fez pensar, porque reparem, James Egan é o pai de Helena, mas a gente não sabe, e não foi mencionado até agora na série, quem pode ser a mãe de Helena. Será que a mãe de Helena não possa ser uma das funcionárias que o James Egan teve relações, né, quando trabalhava mais ativamente na empresa? Mas aí, como seria um caso não oficial, uma traição, a mãe dela não mora com eles? Vamos ver como a série vai trabalhar essa informação, porque tudo que foi mostrado no episódio 7 e no episódio 8 voltou aqui e teve uma importância nesse episódio e vai ter ainda mais no episódio 10. Então, da mesma forma, essa revelação de que o James Egan teve relações com as suas funcionárias também vai voltar em algum momento. Resta saber em qual contexto e em qual importância. Essa mesma cena ainda faz uma conexão com Twilight Zone, com a série, né, The Twilight Zone. Tem um episódio chamado The After Hours, que não tem apenas o mesmo título aqui desse episódio, mas tem um diálogo que é igual, é basicamente um diálogo retirado lá de Twilight Zone. Marshall White, on the 9th floor, Specialties Department. Looking for a gold thimble. Senhorita Marshall White, nono andar. Departamento de especialidades. Estou procurando um dedal de ouro. E não para por aí. O episódio seguinte de The Twilight Zone se chama The Mighty Casey, ou O Poderoso Casey, que é sobre um jogador que descobre que na verdade é um robô. Eu vi muita gente teorizando que isso é uma dica de que no próximo episódio vai ser revelado que a Gemma é uma robô. Mas, cara, sendo sincero, eu acho que não. Eu digo isso porque no episódio 7 a gente literalmente viu a Gemma sangrando. E a não ser que a Luma já esteja num nível muito avançado de complexidade dos seus robôs, isso por si só já mataria a possibilidade. Mas, sendo sincero, eu não duvido mais de nada. O próximo episódio vai ter 1h16, quase um filme, então muita coisa tem que e vai acontecer. Mas aqui, eu posso ser um pouco polêmico, esse penúltimo episódio da segunda temporada não me hypou tanto como o penúltimo episódio da primeira temporada. Eu acho que eles estão guardando alguma surpresa, alguma revelação uou, chocante, tipo assim, pro final da série, pro final, né, da segunda temporada. Eu espero que não seja apenas sobre o Cold Harbor, porque o Cold Harbor a gente já sabe que vai ter respostas, né, no próximo episódio. Mas eu espero que tenha algum plot twist, alguma coisa uou,
pra deixar a gente maluco pra ver a próxima temporada, assim como eles fizeram da primeira pra segunda. Mas aqui, hoje, eu não sei como é que vai ser na semana que vem. Como vocês sabem, eu recebo antes os episódios da Apple, eu assisto quarta-feira de manhã, faço o roteiro quarta-feira, chega sexta-feira de manhã, eu gravo, edito e lanço, né, na hora do almoço. Mas eu não sei se a Apple vai mandar o episódio 10. Então, assim, fiquem de olho na aba comunidade. Quarta-feira, meio-dia, eu aviso pra vocês. Se eu receber, vai ter vídeo sexta-feira que vem, na hora do almoço normal. Mas se eu não receber e eu só for ver junto com vocês quinta-feira à noite, vai sair vídeo, né, análise completa do episódio, na sexta-feira de noite. Porque daí eu vou ter que escrever, gravar, editar, né, tudo num dia só. Então, combinado? Fiquem de olho na aba comunidade, que eu, claro, eu vou avisando pra vocês. Mas até lá! Aqui eu falo as teorias sobre o que pode ser o Cold Harbor e esse vídeo pode ter uma importância, né, no que vai rolar no próximo, enquanto aqui eu falo sobre a abertura, que pode ter uma dica ou outra do que vai rolar, já que temos uma cena da Helliar no elevador do corredor de exportações. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!